Shalom, queridos, vamos lá. Pensando rapidamente como isso funciona na prática do nosso dia a dia, pelo viés socialista. Como é que o socialismo consegue desconstruir os valores cristãos da sociedade, criar os problemas e tentar apresentar a solução e às vezes acusar a Deus do problema, sendo que eles mesmos criam o problema. Vamos lá? Quando o ser humano quebra princípios, ele vai ter consequências da quebra daqueles princípios. Todo efeito tem uma causa, lembre-se disso. A partir daí, vamos falar da realidade prática, tá certo? Vamos lá. Eu sou educador, já tive a oportunidade de lecionar em turmas de colégio público, através do PST, alunos de 6º, 7º, 8º ano. E já encontrei coisas absurdas, como por exemplo, alunos no 6º, 7º ano que não sabia nem ler, nem escrever. Mas não me pergunte como é que chegou ali. Já encontrei ali. E fui obrigado a passar aquele aluno para o ano seguinte. Assim foi na minha prática educacional. Segundo, quando você chega numa escola pública, o primeiro problema que você encontra são alunos sem base familiar. Então, esses alunos não respeitam o professor perde muito tempo para poder acalmar a turma. Então, se uma aula tem 40 minutos, suponhamos que 25 minutos, pelo menos, da aula, o professor tenta acalmar a turma para poder dar sua aula. Isso escola pública, na maioria das vezes é assim, né? Então, temos uma série de dificuldades que o educador encontra em sala de aula. E muitas das vezes, esse educador que encontra esse problema todo, chama os pais para conversar, mas quando chama os pais próprios pais não têm mais autoridade sobre aquela criança, não têm autoridade sobre aquele menino. Então é um menino que não respeita pai, não respeita mãe, imagina se vai respeitar professor. Aí você pergunta, então qual é o problema? Vamos lá, no nosso ciclo de quebra de princípios. Quando nós éramos mais novos, nós aprendemos a respeitar os mais velhos. Então nós respeitávamos nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossas tias. As crianças cresceram com o valor do princípio da autoridade estabelecida nela. O que é que o socialismo foi fazendo aos pouquinhos? Quebrando esse princípio. E aí começou a dar liberdade demais às crianças e tirar a autoridade dos pais. Não é à toa que nós encontramos aí leis que supervalorizam as crianças em detrimento da autoridade dos pais. Se as crianças não precisam mais respeitar os pais, você vai quebrar um princípio. Qual é o princípio de autoridade? Toda vez que uma autoridade é quebrada, há uma consequência para isso. O mundo é feito através do princípio da autoridade. Se a autoridade é quebrada, vai haver a consequência para aquilo e alguém vai assumir o lugar da autoridade quebrada. Bom, então o que é que eles criaram? Olha os problemas que eles criaram. Primeiro, criaram o sexo livre. O sexo livre fez com que nascesse uma proporção de crianças sem pé, sem nem cabeça, porque lá no passado, quando o homem traía sua esposa, que a amante engravidava, ele tinha que cuidar do filho que nasceu, ele tinha que ser responsável pela prole. Mas com sexo livre não, as mulheres foram se relacionando com um bocado de gente que muitas das vezes nem elas sabem quem é o pai. Então a construção começou a mexer nos valores sociais. Aí quebraram os valores de Cristo, quebraram os valores da igreja, quebraram os valores da família, quebraram os valores do respeito, quebraram os valores de autoridade espiritual, princípio de autoridade, e foram quebrando vários princípios. Resultado, tudo isso gerou uma série de consequências. Aí nós temos aumento da violência, aborto, desrespeito aos professores, desrespeito aos pais, alunos que peitam todo mundo. Aí eles dizem, quem é o culpado disso tudo? Bom, eles criaram o problema, criaram a quebra, mas dizem que o responsável disso tudo é a igreja. Dizem que o responsável disso tudo é o capitalismo. Mentira! O responsável disso tudo é a quebra dos princípios que a igreja defende. É a quebra dos princípios e dos valores sociais que nós defendemos. Bom, tudo isso e muito mais estaremos falando em nossas aulas de filosofia, mas entenda, já dizia uma frase de um grande herói: atrás de grandes poderes há grandes responsabilidades. Toda vez que nós quebramos princípios, nós teremos consequências da quebra desse princípio. Pense nisso,
Deus abençoe vocês. Uai, seu app de vídeos curtos.